Nos últimos dias, Lindbergh Farias, famoso Lindinho, figura política citada em delações da Operação Lava Jato, voltou a chamar a atenção da mídia e do cenário político por suas declarações polêmicas sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Conhecido por seu histórico de envolvimento em denúncias de propina e Caixa 2, Lindinho tem buscado posicionar-se internacionalmente como um interlocutor importante na análise do processo, mas suas ações, em vez de reforçar credibilidade, acabaram gerando grande desconforto, tanto no Brasil quanto fora dele. Em conversas com advogados internacionais, incluindo representantes do ex-presidente dos Estados Unidos, Lindinho chegou a afirmar que o processo contra Bolsonaro não está sendo conduzido de forma justa, sugerindo que se trata de uma perseguição política. Essa postura teve repercussão imediata dentro do Supremo Tribunal Federal, STF, levando alguns ministros a repreendê-lo publicamente, segundo a imprensa. O incômodo interno se deve à percepção de que Lindinho está tentando transformar um processo jurídico sério em uma ferramenta de capitalização política e internacional, interferindo na imagem da corte e do país. O julgamento de Bolsonaro, que já vinha sendo alvo de críticas por sua condução e pelos métodos utilizados, tornou-se ainda mais controverso com as declarações de Lindinho. Especialistas apontam que o processo apresenta características de um julgamento seletivo, com acusações que muitos consideram frágeis ou mesmo inexistentes. Entre os pontos criticados está o fato de o julgamento ocorrer em turmas específicas do STF, em vez do plenário, acelerando decisões sem fundamentação jurídica sólida. Analistas jurídicos indicam que as chances de Bolsonaro ser enviado imediatamente para o regime fechado são baixas. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar, e sua condenação deve ser anunciada em até 2 semanas. No entanto, qualquer antecipação do regime fechado aumentaria ainda mais a tensão política, tornando o ambiente interno e externo mais volátil. A atuação de Lindbergh Farias, Lindinho, também levanta questionamentos sobre a relação entre o STF e o governo petista. A proximidade histórica entre alguns ministros e o partido, incluindo casos de indicação política e troca de cargos entre o governo e o tribunal, cria a impressão de que o julgamento de Bolsonaro poderia não ser imparcial. Para observadores internacionais, incluindo autoridades políticas e jurídicas nos Estados Unidos, as ações de Lindinho reforçam a percepção de que o ex-presidente está sendo processado por adversários políticos, e não de acordo com uma aplicação justa da lei. Essa percepção é reforçada pela própria narrativa de Lindinho, que parece antecipar resultados e julgar a conduta de Bolsonaro antes mesmo da conclusão formal do processo. O advogado Martim de Luca, em comentários recentes, destacou a inconsistência dessa postura, ressaltando que adversários políticos frequentemente enfrentam processos por ações menores, enquanto grandes casos de corrupção muitas vezes não resultam em punição concreta. Esse padrão ilustra o conceito de lawfare, ou seja, o uso do sistema jurídico como ferramenta de perseguição política. Diferentemente de métodos tradicionais de opressão, o lawfare se baseia no controle de juízes, promotores e advogados alinhados ideologicamente, garantindo que adversários sejam processados e julgados de maneira seletiva, desviando a aplicação da lei de seu objetivo original. Além disso, a estratégia de Lindbergh Farias, Lindinho, de tentar influenciar a percepção internacional sobre o julgamento, em vez de se concentrar em suas funções parlamentares ou em políticas públicas concretas, gerou críticas dentro do próprio cenário político. Alguns membros do STF chegaram a recomendar que ele se concentrasse em trabalhar em vez de exercer pressão política externa. As ações de Lindinho demonstram como declarações individuais podem impactar não apenas a percepção do público brasileiro, mas também a visão de autoridades internacionais sobre a justiça no país. O clima político atual se mostra cada vez mais polarizado e tenso. A atuação de Lindbergh Farias, Lindinho, contribui para aumentar a pressão sobre o STF, ao mesmo tempo em que reforça a narrativa de perseguição que já circula entre os apoiadores de Bolsonaro. Especialistas apontam que a divulgação da condenação do ex-presidente, prevista para as próximas semanas, poderá gerar repercussões políticas e sociais significativas, e que a participação de figuras como Lindinho será lembrada como parte central dessa tensão. Em suma, a presença de Lindbergh Farias, Lindinho, no debate político, tanto interno quanto internacional, evidencia os desafios que o Brasil enfrenta em relação à percepção de imparcialidade judicial, à pressão política e à utilização estratégica do sistema legal para fins políticos. Sua atuação mostra como o entrelaçamento entre política, mídia e justiça pode criar um ambiente complexo e volátil, em que declarações e ações de figuras públicas têm efeitos diretos sobre a imagem do país e a condução de processos sensíveis.